É o seguinte, imagine um formato de desenho animado que acompanha um grupo de jovens com personalidades diferentes e que estão sempre acompanhados por um animal de estimação com muita personalidade também. Agora, imagine que em cada episódio desse suposto desenho, nós acompanhamos esses personagens desvendando mistérios e vivendo diversas aventuras, essas coisas. Eu tenho quase 100% de certeza que você pensou no Scooby-Doo, e ok, é dele mesmo que eu tô falando. O que muitos não sabem, ou talvez não tenham percebido, é que essa fórmula de sucesso acabou sendo replicada em um monte de outros desenhos que buscavam surfar na onda do grande hit da Hanna-Barbera. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei diversos exemplos de clones de Scooby-Doo que comprovam como que esse formato foi utilizado e reaproveitado à exaustão. O mais legal é que entre os desenhos que eu trouxe tem alguns que são muito icônicos, muito conhecidos, e outros que são um pouquinho mais obscuros. E enquanto alguns trazem semelhanças bem sutis e discretas aos personagens, outros já são um pouquinho mais óbvios, só um pouquinho, afinal esse personagem aí nem parece salsicha, né? Enfim, sejam muito bem-vindos ao retorno triunfal do canal Lucasnauta, é isso mesmo. Batman, quando chegarmos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa? Não se preocupe, quando chegarmos lá serviremos bate-leite e bate-sanduíches. Bate-leite? Eu quero começar com o Tutubarão, que é de longe o meu favorito. Ele é um clone descarado de Scooby-Doo, a começar pela composição dos personagens principais. Além de contar com um animal de estimação como protagonista, de estimação é foda, né? Um tubarão não é de estimação, de maneira alguma. Volta. Além de contar com um animal como protagonista, o desenho também apresenta um grupo que também é muito parecido com a turminha do Scooby-Doo lá. O mais legal é que, assim, apesar das semelhanças no formato, a animação tinha uma personalidade própria. Ela se passava em um contexto futurista, em uma civilização que vivia meio que nas profundezas do oceano, assim. Então, esteticamente era bem diferente. Além do mais, o tubarão em si tinha algumas características próprias. Além de ser muito estressado, o protagonista também era bastante metido e carregava diversos bordões, assim, super icônicos. Outra semelhança gritante tá no visual e no nome de um dos personagens do desenho, e sim, eu tô falando do Linguiça. Eu particularmente acho brilhante a localização brasileira ter escolhido o nome de Linguiça, tanto é que quando eu era criança eu jurava que eles eram parentes ou algo assim, afinal, quando tu vai no açougue no mercado, você vê lá salsicha e linguiça no mesmo local, assim, na mesma área, e, eles eram iguais, cara, são iguaizinhos. Enfim, o desenho era bem legal, bem divertido, além do tubarão, do Linguiça e da Leila, né, que era a menina lá que o tubarão tinha uma quedinha, né, queria toda hora ficar beijando ela. E tinha também a Bolha, que era aquela garota loira com a voz igual a da Pops do Chaves. Nossa, ela era muito chata, cara. E tinha o Biff, que me faz lembrar tanto o vilão do De Volta pro Futuro quanto a mistura pro almoço mesmo, né? E é importante lembrar que eles formavam uma banda, né? Era uma banda que chamava Os Netunos, que tinha uma pegada meio The Mamas and the Papas, assim. Eu achava bem legal que em todo episódio tinha um momento que eles paravam pra tocar uma musiquinha meio psicodélica e tal. Aliás, personagens que formam banda também são outra tendência dos desenhos da Hanna-Barbera daquela época, mas esse é assunto pra gente tratar em outro vídeo. Capitão Caverna! Capitão Caverna e as Panterinhas é outro clone de Scooby-Doo e um dos mais icônicos, eu diria. Além de aproveitar o formato de grupo de jovens, mais mascote, mais mistérios, esse desenho ainda aproveitou outro hype muito forte da época. Afinal, as Panterinhas é uma clara paródia da série de TV das Panteras, que estava fazendo um baita sucesso naquela época. Ou seja, além de utilizar o formato de sucesso do Scooby-Doo, a Hanna-Barbera também aproveitou para surfar na onda das Panteras, e isso sempre me deixou encucado, porque, são temáticas completamente distintas. Fico imaginando como é que foi a reunião para definir a ideia desse desenho. Eu tive uma ideia aqui para um projeto novo. Por que a gente não aproveita o hype da série das Panteras para fazer um desenho com 3 garotas se aventurando e tal? A gente pode até chamar de As Panterinhas ou algo assim. O que você acha?
Uau, excelente ideia, mas a gente vai precisar adaptar pro formato do Scooby-Doo, até porque é isso que tá fazendo mais sucesso hoje em dia. Então, vamos pensar num mascote pra enfiar no desenho. Então, que tal algo mais ousado, tipo assim, um Homem das Cavernas? A gente faz um Homem das Cavernas com um tacape na mão, e aí a gente coloca uma caverna de pedra em cima da van que as panterinhas vão dirigir, e ele vai ficar morando lá dentro, e aí ele vai ajudar elas a resolver os mistérios. Era isso que eu tava procurando. E, sinceramente, não é que deu certo? Apesar de toda a aleatoriedade da trama, o desenho era bem legal de se assistir. A dinâmica entre as Panterinhas e o Capitão Caverna rendia momentos bem engraçados. E eu tô pra dizer que era um clone de Scooby-Doo de respeito, assim, um dos melhores. Tanto é que o Capitão Caverna também deu as caras nos Flintstones, fazendo participações especiais, ou seja, sucesso puro esse desenho aí. Numa distribuição Network, Bicudo, o Lobisomem. Bicudo, o Lobisomem. Cara, esse desenho, né? Vamos lá. Esse é o primeiro exemplo do vídeo de um desenho que não foi produzido diretamente pela Hanna-Barbera. Eu assistia muito esse desenho na minha infância e na época eu já achava ele muito parecido com o Scooby-Doo, mas eu vou confessar que eu não lembrava que era tão flagrante assim. Pelo menos temos uma novidade, que é o fato do personagem principal ser um equivalente tanto do Salsicha quanto do Scooby. Afinal, ele é um Salsicha um pouquinho mais queixudo com boné, que quando olha pra lua se transforma no Bicudo, um lobisomem simpático que, assim como o Scooby-Doo, tá toda hora querendo comer. Muito bem, Bicudo, preste atenção. Vá buscar aquele pato. Pato? Essa não! Cada vez que vê e ouve falar em comida, ele engole o gordinho. Bicudo, deixa o gordinho sair daí, o monstro está fugindo. O fato dele querer comer um personagem chamado Gordinho é um desafio muito grande pra minha maturidade, então vamos pro próximo desenho logo. Aqui temos uma versão de clone bem peculiar, onde a Van Mistério faz o papel de Scooby-Doo e o Salsicha faz o papel do mecânico da Van Mistério. E esse é o primeiro ponto aqui. O nome desse personagem é Tinker, e meu Deus, se você achava o linguiça do Tubarão parecido, olha esse cara, ele é o Salsicha de macacão verde e com aquelas máscaras de dormir na testa, ele não tirava isso nunca. E assim, não tentaram nem dar uma modificada no rosto e tal, é a mesma coisa mesmo, eu acho isso demais, cara. Sobre o desenho, ele tem uma pegada muito parecida com aquele filme Se Meu Fusca Falasse, que é do Herbie, onde tem um carro que tem vida própria, interage e tal. Ou seja, o Speed Bug, ele é um carro que troca ideia com a galera, participa das competições e tudo mais, e assim acaba fazendo o papel tanto de Scooby-Doo quanto da Van Mistério, que é a van que a turma do Scooby-Doo andava. Então você tem aí um híbrido de dois personagens que são contemplados pelo Speed Bug. E claro, em meio a competições e corridas, eles também resolvem mistérios, só pra variar um pouco. Club. Cara, Clue Club, esse desenho é um pouco menos conhecido, mas sem dúvidas é o que mais caminha na linha do Scooby-Doo. A diferença principal é que aqui a gente tem dois cães para dividirem o papel do Scooby. Eu assisti alguns episódios antes de produzir o vídeo e vou te dizer que em questão dos mistérios em si, ele é um dos mais interessantes, as tramas são realmente legais. Só que a fórmula aqui é mas tão parecida com o Scooby-Doo que acaba soando muito repetitivo, mas assim, pelo menos vale a menção aqui. E lembra do Speed Bug que eu comentei agora há pouco? Aqui nesse desenho eles dirigem um carro que é o Speed Bug também, só que aqui ele não fala, que ele fica quietinho. Existem muitos outros clones de Scooby-Doo, e para que o vídeo não tenha a mesma duração de O Irlandês do Scorsese, eu vou começar a apresentá-los de maneira bem resumida a partir de agora. Começando pelo Buddy Cassidy em The Sundance Kids, que é igual ao Scooby-Doo, com a diferença de que o grupo que desvenda mistérios é formado por uma banda de rock que trabalha para o governo e usa um supercomputador que é alérgico ao Scooby-Doo genérico que andava junto com eles. Falando em banda, também tinha o Josie e as Gatinhas, que é um Scooby-Doo, só que com mais garotas e um gato, onde elas também desvendam mistérios, junto com um Salsicha meio hippie e um primo em segundo grau do Fred. Temos também o Goober e os Caçadores de Fantasmas, que é igual ao Scooby-Doo.
Porém, os fantasmas são de verdade e o cachorro tem o poder de ficar invisível quando tá com medo. E o último exemplo é o Fantasminha Legal, que é igual ao Scooby-Doo, só que o cachorro aqui não fala e o grupo de jovens tem como companhia um fantasma de um guerreiro revolucionário e do seu gato. Acho que por hoje já deu, mas por incrível que pareça, existem muitos outros clones de Scooby-Doo que eu nem consegui citar nesse vídeo, e por isso eu tô considerando fazer uma parte 2. O que vocês acham? Mas por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não deixe de seguir o protocolo. Inscreva-se, deixe um like bonitão e compartilhe o conteúdo com alguém aí. Eu volto aqui nesse canal em breve, então fiquem bem e até a próxima.